Bom, é indisfarçável o meu constrangimento de vir aqui, não para falar sobre o meu governo, não para falar sobre as realizações, não para falar sobre a política do Brasil e do Estado do Ceará. Lamentavelmente, venho aqui para me defender de uma acusação que atinge aquilo que, para mim, é o mais sagrado. Tudo que eu espero da vida pública é poder, ao cabo dela, merecer o respeito, a consideração, o reconhecimento dos meus conterrâneos cearenses. Tudo que espero da vida pública, das oportunidades que tive, que me foram generosamente dadas pelo povo de Sobral, pelo povo do Ceará, de ser deputado, prefeito e governador desse estado, é que meus filhos possam ter orgulho de mim, assim como tenho orgulho da trajetória na vida pública do meu pai, que sempre foi a nossa referência. Essa denúncia, em meio a tantas outras denúncias, no momento em que o povo brasileiro está perplexo com o submundo, com o lamaçal na política brasileira, acusa-me de ter usado, em primeiro lugar, acusam-me de ter recebido uma propina de 20 milhões de reais. Isso é a primeira notícia, é a manchete que fica, principalmente para aqueles que desejam nos igualar ao lamaçal da política. O primeiro cuidado que tive, em nome da minha honra, foi de desmentir categoricamente e repudiar veementemente a possibilidade ou a manchete de que eu havia recebido 20 milhões de reais em propina. Eu tenho um patrimônio que é um patrimônio compatível com os meus 34 anos de trabalho. E esse patrimônio material não chega a 800 mil reais ao longo de 34 anos, e isso é facilmente comprovado pelas declarações que são públicas de imposto de renda. Na sequência, isso foi o que primeiro me motivou a soltar imediatamente, na sexta-feira mesmo, quando cheguei em Fortaleza, e fui surpreendido pela notícia dos jornais. Na sequência, fui cuidar de conhecer, de fato, do que é que eu estava sendo denunciado. Assisti a um vídeo de um dos donos da JBS, em que diz que eu pedi a ele 20 milhões de reais. Quero aqui negar absolutamente, pela minha índole, pelo meu caráter, que jamais, em tempo algum, pedi qualquer tipo de benefício para o que quer que fosse, vinculando a favores do governo do Estado ou dos demais mandatos de prefeito e de deputado, que, repito, tive o privilégio de merecer pela vontade do povo cearense. O próprio denunciante, e isso são documentos que estão disponíveis,
no relato que faz por escrito da sua denúncia, já omite ou já não fala mais de minha parte em 20 milhões de reais que eu tenha tratado dessa questão, que eu tenha tratado relativo a assuntos financeiros. Ele próprio, naquele documento que está assinado. Aliás, há um terceiro documento, e tudo isso, repito, eu procurei conhecer ao longo desse final de semana, e estou aqui na primeira hora para dar satisfações em respeito ao povo cearense e em respeito às pessoas que confiam, que acreditam e que estão ao meu lado, estiveram ao meu lado ao longo desses anos em que sirvo aos cearenses na vida pública. Há um terceiro documento há um segundo documento em que fala da minha campanha de 2010 e da campanha de 2014. E há um terceiro documento que só faz referência à campanha de 2014. E repito, o cerne da questão é de que eu teria achacado, chantageado, pedindo e vinculando a solicitação de recursos, pedindo e vinculando recursos para a campanha de 2014 ao pagamento de créditos de PROAP. Quero explicar aqui o que é PROAP, para dar mais verossimilidade a essa questão. Empresas exportadoras têm dois tipos de benefícios no estado do Ceará. Um deles é um benefício relativo ao ressarcimento daquilo que recolheram de ICMS. É o que chamam de desoneração das exportações, que foi regulamentado por uma lei federal que chama Lei Candir. O estado do Ceará, creio, seja o único estado brasileiro em que há leilões. Haviam, ao tempo em que era governador, leilões para o ressarcimento desses valores. Como é que se fazia antigamente? A empresa, por exemplo, para a produção do seu produto final, recolhia imposto de matéria-prima, recolhia imposto de ICMS, de energia ou qualquer outro. Ela levantava todos esses impostos e procurava uma empresa que fosse devedora de ICMS e negociava com eles, com essa outra empresa, com deságio, e isso ficava como benefício para outra empresa. E o estado do Ceará deixava, vamos dizer assim, de ter essa economia. Eu instituí leilões e chegamos a ter 15% de deságio naquilo que era obrigação do estado pagar. Ao invés de pagar, devolver à empresa, que era seu direito, instituído pela Lei Candir, uma lei federal, 100 milhões, chegamos a ter deságios de até 15%, recolhendo pagando 85 milhões. Né? Então, isso é o que chama de desoneração de exportações. No Ceará, e particularmente no Ceará, também não sei se há outro estado brasileiro que tenha, tem um outro incentivo a empresas. Esse incentivo chama PROAP. Foi instituído em 1995. E lembrem que eu assumi pela primeira vez o governo do estado do Ceará 11 anos depois, em 2006. Poucas empresas tiveram direito ou foram beneficiadas por esse incentivo. Poucas empresas, acho que não chegam a 20 no estado do Ceará. Nem uma delas no meu período de governo, entre 2007 e 2014. Todas as empresas que tiveram benefícios foram em governos que fizeram jus a essa lei, e eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de mérito. Talvez o Ceará não tivesse
crescido na sua pauta de exportações, que lembro, na década de 90, era de cerca de 300 milhões de dólares, e nós ultrapassamos 1 bilhão de dólares no meu governo de exportações. Mas, volto a dizer, nenhum desses benefícios foi dado no meu governo. Foram benefícios dados em períodos anteriores. A programação do pagamento desses benefícios, como de sorte de qualquer pagamento no estado do Ceará, obedece a um cronograma que leva em conta uma série de fatores. O primeiro deles, fluxo de caixa. O segundo deles, prioridade naquilo que é socialmente mais necessário. E são feitos por outras instâncias que não o governador, inclusive instâncias colegiadas, que também já encontrei como avanço no discernimento e na decisão daquilo que deve ser prioritariamente pago pelo governo do Estado. São colegiados e instâncias, outras instâncias, que definem essas ordens de pagamento. Eu me recuso a acreditar que alguém ou uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, que é a JBS, não tivesse uma assessoria para orientá-los e esclarecê-los de que não é possível se fazer vinculação de qualquer tipo para o pagamento desses valores. Diz o delator que não teria recebido nenhum real em 2011, nenhum real em 2012, nenhum real em 2013. Menos verdade. Ele recebeu em 2011, recebeu em 2011 e recebeu em 2013. Obviamente, a legislação brasileira, ela estabelece obrigatoriedades de pagamento, sem que se demande uma possível e factível demanda judicial. Se qualquer pessoa que tem um crédito a receber legítimo do governo do Estado, pode demandar judicialmente. Independente disso, está em vigor, creio que há mais de 10 anos, e durante toda a integralidade do meu governo, uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga aos governantes a pagarem todas as despesas do seu mandato no período do seu mandato, não necessariamente dentro do exercício. Permanece a possibilidade do que chamam de despesas de exercícios anteriores, restos a pagar de exercícios anteriores. Mas a obrigatoriedade de pagar todas as despesas, todos os compromissos do Estado dentro de um mandato é uma deliberação estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, nem verossimilhança há nisso. Se houvesse algum tipo de chantagem de quem quer que seja ou vinculação, a pessoa podia simplesmente alegar a Lei de Responsabilidade Fiscal e sem demanda judicial, sob pena de punição para os gestores públicos, o não cumprimento das responsabilidades das despesas feitas naquele exercício. E foram, basicamente, os únicos momentos em que eu, pessoalmente, tive a preocupação de me cercar de cuidados para que essas despesas, ao cabo de um mandato, fossem integralmente pagas. Isso aconteceu ao final de 2010 e isso aconteceu ao final de 2014. Vincula o delator o pagamento a isso e fica a pergunta: é verdade que houve contribuição à campanha de 2014? É verdade que houve contribuição à campanha de 2010? E nessas duas oportunidades eu era governador. Mas, examinando e vendo os documentos ao longo desse final de semana, nós identificamos
contribuição da dita empresa à campanha de 2006, em que eu não era governador, eu era oposição ao governador. Portanto, perde-se numa lógica que se tenta imputar hoje de que qualquer contribuição de campanha diz respeito à vinculação com alguma coisa. Que tipo de vinculação, que tipo de compromisso? Eu que não procurei, sempre as nossas campanhas foram feitas segundo regras em que o candidato não solicita apoio financeiro, em que se institui um comitê, se nomeia e se divulga publicamente quem são, e sempre colegiado, sempre coletivo, para cuidar de fazer a tarefa de arrecadar fundos para a campanha. As campanhas no Brasil são financiadas até hoje, por definição legal, por contribuições privadas. Até 2014, por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Em 2006, houve a exclusão de pessoas jurídicas, mas nem em 2014, em 2010, em 2006, quando eu não era governador do Estado, houve contribuição dessa empresa sem qualquer vinculação, sem qualquer compromisso, sem qualquer contraprestação de serviços. Né? Quero aqui também enfatizar que, ao longo do período em que fui governador, todas as nossas contribuições, todas as nossas campanhas, toda a orientação que se deu é de que as arrecadações fossem feitas dentro da lei e que todas as minhas campanhas de 2006, de 2010 ao governo do Estado, tiveram, sem questionamento algum, as suas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral, que é o órgão encarregado de fazer essa análise. De maneira, meus prezados conterrâneos cearenses, que eu quero aqui afastar, eu quero aqui veementemente registrar a minha indignação por essas denúncias. E quero dizer que não me resta nenhum outro caminho que não seja processar o delator por calúnia. Então, eu constituirei um advogado e irei processar o delator por calúnia e por difamação. Quero encerrar a minha palavra inicial aqui e me colocar à disposição para questionamentos. Cid, só para esclarecer um pouco, o senhor falou que não houve essa questão de não ficar sem pagar a liberação lá do ICMS em 2013. Mas em 2014 e 2010 houve um pico, teve um valor diferencial, era só por causa dessa questão de restos a pagar? Eu vou repetir aquilo que quero que fique bem claro. A definição de pagamentos por parte do governo do Estado não são da esfera ou da atribuição do governador. O governador não é ordenador de despesas, muito menos liquidador de despesas. Cada secretaria tem o seu orçamento próprio, o doutor Abreu conhece bem isso, e tanto o reconhecimento da dívida quanto o pagamento da dívida é feito a nível de secretaria. O Estado tem órgãos colegiados, entre os quais o COGEF, que foi instituído já há muitos anos, já encontrei, como repito, um avanço na transparência das definições de pagamento de recursos públicos, que faz essa definição. Eu, pessoalmente, por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuidei, repito, pessoalmente, de analisar ao fim dos meus mandatos, dos 2 mandatos, em 2010
e em 2014. Eu não estou me falando em relação a essa questão específica, estou me referindo a todas as despesas empenhadas do governo do Estado para que elas fossem pagas, para que não ficasse sobre o mandatário do Executivo a responsabilidade de não ter honrado o compromisso. A troco de que o senhor acredita que foi citado essa relação? Bom, não é o meu estilo, tá certo? E acho que nem deve ser tarefa minha especular sobre isso. Mas essa é uma pergunta que não quer calar, né? Eu como espectador, fiquei chocado com malas de dinheiro, com filmagens de pessoas recebendo dinheiro. E a minha preocupação, obviamente, é de que eu, envolvido nessa crônica, as pessoas tivessem a mesma percepção que eu poderia eventualmente ter recebido dinheiro pessoalmente. Depois, confesso, até desanuviei mais um pouco quando vi que a denúncia não era de que eu tinha recebido dinheiro, como infelizmente alguns ainda temem em dizer, e certamente não faltará na boca da oposição, como eu já fui vítima diversas vezes disso. Se lembrarem aí um pouco, em 2010, diziam assim: cadê os 300 milhões de um processo que a Polícia Federal está investigando e que eu estaria envolvido? A despeito de uma nota da Polícia Federal dizendo que eu não era citado, não era parte nessa investigação, a campanha inteira contra mim ficou fazendo a pergunta: onde é que estão os 300 milhões? Certo? Bom, foi uma digressão. A questão que você colocou é o seguinte: por quê? E repito, essa é uma pergunta que eu não posso ter resposta precisa. Mas são dois irmãos que tiveram, e mais alguns executivos, que tiveram o benefício, o beneplácito da lei de delação premiada. Um deles gravou o presidente da República, gravou o candidato da oposição à presidência da República, filmou duas pessoas, um representante de cada um deles, um do presidente da República, outro do candidato à oposição à presidência da República. E o outro irmão, qual seria então a denúncia que ele iria fazer? Penso, então, que eles passaram a levantar tudo o que fizeram de contribuição, de campanhas, e estabeleceram esse vínculo, ou tentam estabelecer um vínculo com uma chantagem para que tivessem algum tipo de benefício. Imagino que seja isso. É um caminho a ser investigado. Cid, o senhor foi para São Paulo, se reuniu com eles na sede mesmo, o Arialdo ou o Bauman foram ou tiveram alguma orientação de ir lá? Olha, eu estive com eles, com os dois irmãos, para tratar de assuntos. E veja bem, eu pergunto a cada um de vocês, o que é que vocês fizeram no verão passado? Eu procurei na minha agenda a data em que estive lá. Não encontrei na minha agenda. E isso, por exemplo, pode apontar para o seguinte: eu estivesse em São Paulo e algum deles tenham dito, você pode, nós queremos falar com você. Aí eu digo, coincidência, eu estou aqui, eu estou imaginando que possa ter acontecido isso para não estar na minha agenda. Eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder, até porque visitá-los, eles passaram, vejam bem, eles passaram a ter um empreendimento aqui no estado do Ceará. E eu participei da inauguração de uma segunda etapa do empreendimento deles. Eu participei, eu estive lá. É um curtume que é em Cascavel, que não era deles. Esse curtume era de um grupo, de um outro grupo, e eles compraram. Já no segundo mandato meu, creio, já no meu segundo mandato, eles compraram esse curtume em Cascavel. E esse curtume tinha uma produção de couro para estofamentos de carro
e passaram a fazer couro para bolsas, inclusive bolsas finas, o que agrega valor ao produto, né? Inclusive, marcas famosas no mundo são feitas lá nesse curtume, que eu conheço, que eu conheci na inauguração e que conheci nessa ampliação, certo? E lembro bem que estive lá na sede da JBS. E lembro bem que, nessa ocasião, nós tratamos dois assuntos. Um deles era um compromisso que eles tinham, que espontaneamente assumiram, de implantar no Ceará uma fábrica da Vigor. E eu cobrei isso muitas vezes dele. A outra questão que lembro ter tratado com eles, até contra a vontade deles, era a candidatura a possível candidatura de um dos irmãos dele a governador de Goiás. Nós fomos, ele, esse irmão deles, e eu, fomos filiados ao mesmo partido. E, portanto, lembro de ter tratado isso, e eles demonstravam objeção a essa possibilidade dessa candidatura. Então, lembro bem que estive lá, né? Na minha agenda, verifiquei vindas deles aqui ao Ceará, de um e de outro, né? E lembro de ter participado da inauguração de uma ampliação do curtume, que chama Berma, salvo engano. Os secretários Arialdo Pinho e Antônio Bauman tiveram uma procuração para procurar eles? Vejam bem, nós temos cuidados em todas as nossas campanhas. E embora não fosse eu o candidato em 2014, bom, vem aqui até uma digressão. Volta àquela pergunta. Como um dos assuntos que eu tratei era a possível candidatura do irmão dele em Goiás, e a desistência dessa candidatura aconteceu bem antes do período eleitoral, eu suponho que não estive... Eu estive uma vez, tratei desse assunto da candidatura, portanto, não foi junho e julho, como ele falou. Não foi junho ou julho, como ele falou. Bom, voltando à pergunta. Todas as nossas campanhas têm regras, e nós nos cercamos de cuidados, porque sabemos que se aproveitam, porque a oposição não mede esforços, a oposição calunia, a oposição inventa, a oposição mente. Isso, infelizmente, é a prática da política brasileira. Eu já havia dito, candidato não cumpre a tarefa de pedir recursos a quem quer que seja, para que, exatamente no cercando de cuidado, aquilo não fique implícito de que o doador terá, eventualmente, algum benefício. Nós constituímos, em todas as campanhas, comitês financeiros, e esses nomes são divulgados publicamente, é só você pegar os registros das épocas e vão ver. Realmente, o Bauman e o Arialdo, pós-licenciado do cargo, não fez isso no exercício do cargo, licenciado do cargo, e mais algumas outras pessoas, cumpriram a tarefa de buscar financiamento para a campanha. Coisa que é legal, coisa que é como funciona regularmente o financiamento das campanhas no Brasil. Certo? Portanto, eles tinham essa tarefa. Agora, em nenhum momento, em tempo algum, em nenhuma campanha, se apresentei, eu sugeri, eu permiti que alguém fizesse vínculo de doações para a campanha a qualquer tipo de benefício por parte do Estado. Quero afirmar isso categoricamente. Nem eu, nem ninguém com minha autorização ou conhecimento e com a minha recomendação explícita de que não vinculasse, não fizesse qualquer tipo de vinculação a qualquer doação que possa ter sido feita em alguma campanha.